A acentuação em português já te pareceu um bicho de sete cabeças? Pois é, muita gente acha que é só decorar um monte de regra. Mas e se eu te disser que existe uma lógica, um sistema muito inteligente por trás de cada acento? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Olha só o poder que um acento tem. A mesmíssima palavra muda completamente, só por causa de um tracinho. Pode é agora, no presente. Já pôde, com o acento, nos joga lá para o passado. É para isso que os acentos servem, para dar essa precisão. Por isso que entender a lógica deles é tão importante. Então, esse aqui é o nosso mapa do tesouro. A gente começa pelo básico, o ponto de partida, depois passa pela regra mais fácil de todas, a regra de ouro. Daí a gente foca no final das palavras e, por último, desvenda uns casos mais especiais. Vamos lá. Bom, tudo, absolutamente tudo começa aqui. A chave que abre a porta da acentuação é uma só: encontrar a sílaba tônica. E o que raios é a sílaba tônica? É simples, é aquela sílaba que a gente fala com mais força, com mais gás. Pensa bem, café. A força tá no fé, né? Em lâmpada, tá no lã. Achar essa sílaba é o primeiro passo e o mais crucial de todos. Agora, a melhor parte, a regra de ouro. Ela é a mais fácil de lembrar e olha que maravilha, não tem nenhuma exceção. É aquela que dá até um alívio de aprender. E aqui está ela. Toda, mas toda palavra proparoxítona é acentuada. E o que é uma proparoxítona? É quando a sílaba tônica, a mais forte, é a antepenúltima, ou seja, a terceira de trás para frente. Se for esse o caso, pode botar o acento sem medo de ser feliz. Olha só os exemplos na prática. Lâmpada, tráfego, árabe. Percebe o padrão? Em todas elas, a sílaba forte é a antepenúltima. Por isso, todas, sem tirar nem pôr, levam acento. Simples e direto ao ponto. Beleza, proparoxítonas já estão no bolso. Agora a gente vai mudar nosso foco lá para o finalzinho da palavra. Vamos analisar as oxítonas, aquelas em que a última sílaba é a que manda. Para as oxítonas, o segredo é a terminação. A gente só vai acentuar as que terminam em A, E, O, com ou sem S no final. E também as que terminam em ou ens. É por isso que maracujás e alguém levam acento, mas saci ou urubu, que terminam em I e U, ficam sem. E ainda nessa turma das oxítonas, tem o caso dos ditongos abertos. Se a palavra termina com aquele som bem forte de el, ei ou oi, ela também vai ser acentuada. Pensa no som de chapéu, papéis. O acento está ali justamente para marcar essa sonoridade aberta e forte no final. Muito bem, agora a gente chega na categoria mais comum do português, as paroxítonas. É nelas que a penúltima sílaba é a tônica. E é justamente aqui que a lógica do sistema todo fica, assim, genial. A grande pergunta é essa: se a maioria das palavras do nosso idioma são paroxítonas, por que tão poucas são acentuadas? Como é que a gente sabe qual delas precisa do acento? E aqui vem o pulo do gato. A regra das paroxítonas é o exato oposto da regra das oxítonas. É uma lógica de exceção. Pensa comigo. Como a maioria das palavras já são paroxítonas que terminam em A, E, o sistema economiza tinta. A gente só acentua as que fogem desse padrão para mostrar que elas são diferentes. Então é isso. Se uma paroxítona termina com L, R, X, I, US, enfim, terminações que não são o básico A, E, O ou EM, ela precisa de um acento. Aquele acento em amável funciona como um aviso. Ei, a sílaba tônica é essa aqui, não é a última não, hein? E já que estamos falando de regras, um alerta importante. O acordo ortográfico que começou a valer em 2009 mudou algumas coisas, principalmente para essas paroxítonas. É super importante ter isso na ponta da língua. As duas grandes mudanças foram essas. Paroxítonas com ditongos abertos, como ideia, perderam acento. Foi-se o tempo. E a mesma coisa aconteceu com o O e o E de palavras como vou e creem. Agora é se desacostumar com o jeito antigo de escrever. Para fechar o nosso quebra-cabeça, vamos dar uma olhada nos ajustes finos do sistema, as regras especiais dos hiatos e os famosos acentos diferenciais. O hiato é um caso bem interessante. Quando o I ou o U são a sílaba tônica e ficam sozinhos ali numa sílaba separada, eles ganham um acento. Para quê? Justamente para marcar essa separação. É o que acontece em saída e saúde. O acento impede que a gente leia como se fosse um ditongo. Já o acento diferencial, o nome já diz, serve para diferenciar, para evitar confusão.
Pôr com o chapeuzinho com circunflexo é sempre o verbo, a ação de colocar alguma coisa. Já pôr, sem nada, é a preposição. O acento aqui não tem a ver com a pronúncia, mas sim com a clareza da frase. E a mesma lógica vale para diferenciar o número singular do plural. Ele tem e ele vem, no singular, não levam acento. Agora, no plural, eles têm e eles vêm ganham acento circunflexo. É uma marquinha visual para indicar o plural nesses verbos. Então, para resumir tudo, na hora de acentuar qualquer palavra, é só seguir esses 3 passos. Primeiro, se pergunte: é proparoxítona? Se sim, acentue. Se não, passo 2. É uma oxítona que termina em A, E, O ou em? Se sim, acentue. E se não for nenhuma das duas, passo 3. É uma paroxítona com uma daquelas terminações de exceção? Então acentue. Seguindo essa ordem, o sistema funciona que é uma beleza. No fim das contas, fica bem claro, né? A acentuação não é um enfeite, não é decoração. É um sistema lógico, um mapa que guia a pronúncia correta de cada palavra. Agora fica a reflexão. Qual dessas regras, depois que a gente entende a lógica, mais surpreendeu?